Todos os anos, pessoas de diferentes idades, classes e crenças renovam suas expectativas e metas para o próximo ano. São diversas histórias, cada um com seu modo de ver a vida, todas com dificuldades, responsabilidades, vantagens e desvantagens. Sou Rebeca, professora de francês. Todo ano, quando se inicia, a gente tem aquela expectativa de como será esse ano, quais são os alunos que eu vou ter, quais são as turmas que eu vou ter. Então, esse ano de 2020, ele se iniciou, inclusive, acho que foi o maior ano, o ano de mais formações. Então, ele tinha a gente tinha uma expectativa enorme pela frente, porque nós trocamos de material, nós iniciamos um trabalho diferente. Em janeiro de 2020, a gente começou primeiro com uma formação em Natal. Então, alguns professores, foram para Natal para a gente conhecer e seguir uma formação desse novo método que estava sendo implementado com o autor que veio da França só para isso. Em 2019, eu estava grávida e perdi um bebê. Então, 2020, eu esperava no início já engravidar de novo, até porque eu já tinha sido liberada pelo obstetra e eu já tinha isso em mente, engravidar de novo. E aí eu liberei porque eu tenho um filho de 5 anos, mas eu tenho um maior sonho de ter outro filho. E assim, em relação ao trabalho, eu espero todos os anos que continue ajudando a salvar vidas, porque além daqui do posto de saúde eu trabalho no SAMU. Sempre espero que cada ano eu continue fazendo o meu trabalho da melhor forma possível. E assim, como eu falei, em relação à família, eu tinha esse desejo, esse sonho. Só que aí em março, com a chegada do coronavírus, com essa pandemia, eu tive que adiar esse sonho. Meu nome é João Victor Martins Alves, tenho 17 anos, pode me chamar só de Victor, tá legal também. Profissionalização minha pelo menos o que eu estou tentando pegar para profissionalização é design gráfico, mexer com desenho, essas coisas. Até eu tenho um pouco de aspiração com geologia, mas isso aí a gente fica vendo, porque sempre tem que ter um segundo plano, Olha, em geral, minhas expectativas para o começo de um ano são uma parada bem baixa, porque eu gosto de manter minha expectativa lá embaixo, e quando rola alguma coisa incrível eu fico, caramba, tô surpreso. Meus amigos estavam com expectativa alta lá em cima, principalmente porque era um ano que muita gente ia se realizar. Principalmente, em geral, as pessoas da minha bolha social, porque era tudo adolescente no terceiro ano e que ia completar 18. Em 2020, no começo do ano até que estava sendo legal, para março, abril. Eu tinha iniciado um clube no colégio, que era para ajudar pessoas que também queriam cursar design gráfico, mexer com desenho, estudar anatomia em geral. E também eu tinha iniciado a entrar na banda, ser vocalista, negócio lá do colégio. Então, bateu abril, pandemia, bateu e todo mundo, caramba, no máximo a gente vai ficar uma semana em casa. 8 meses depois a gente vai ver na desgraça. Bem, eu sou Helena, eu nasci no bairro Industrial. Meus pais eram José e Francisca, só que a minha mãe faleceu quando eu tinha 8 anos, quando eu tinha 6 anos de idade. Aí eu me casei, vim para aqui, vim morar aqui, e aqui eu tive meus 4 filhos, Raimundo, Ana Tereza, Célia Regina e Silvia Helena. Eu gosto de ler. Eu faço caça-palavra, faço numereque, sabe como é? Isso envolve muito tempo, você ficar ali procurando aquele numereque. Quando você olha o relógio, passa 2 horas. Entendeu? Aí no centro eu era muito ativa. Eu ia na segunda costurar, na terça a reunião de desobsessão, na quarta uma reunião só para vibrar pela humanidade, na quarta-feira, na quinta uma reunião doutrinária, na sexta um curso de Esperanto. Mas o professor morreu, aí o curso acabou. No início, tive muito medo,
né? Muito receio. Eu acho que é o que a maioria das pessoas sentem, lidar com o novo, porque pra gente era tudo novidade. A gente não sabia como esse vírus ia se portar aqui, né? Porque a gente ficava acompanhando as notícias de outros países, mas com certeza que poderia ser diferente, porque é outro clima, é outra cultura, tem alguns fatores. Eu não esqueço a primeira vez que eu estava no plantão no SAMU e ligaram pra gente passando um quadro que era um paciente possivelmente com Covid. Eu fui o caminho todo me tremendo, chorando. Liguei pra minha mãe, coisas que eu não faço, mas lógico, porque toda ocorrência que passa, a gente vai ali naquela adrenalina, já pensando no que vai fazer pra estar salvando o paciente, né, que é o nosso maior objetivo. Mas eu já liguei pra minha mãe no caminho, já liguei pro meu marido, com medo. O medo era horrível. Não só eu, como a equipe toda, a gente foi péssimo. Já no início da pandemia mesmo, né, eu já percebi que iam ter muitas mudanças. Primeiramente, assim, no local de trabalho, porque a gente via esses países de primeiro mundo tendo todo o equipamento adequado, tendo toda aquela estrutura, e a gente não. No início, a gente trabalhava com EPIs, né, completamente deficientes, assim, que não dava proteção adequada, entendeu? Então, por aí eu já percebia isso. E aí a gente já pensa o quê? Meu Deus, a gente tem a esperança de que surgisse logo uma vacina, né? Uma cura, mas a gente infelizmente vive num país que eu morria de medo. De, assim, sei lá se ia chegar, quanta gente ia morrer. E como eu faço parte da linha de frente, eu sempre ficava vendo as notícias. Os leitos estão sendo ocupados, não tem mais vagas. As vagas se acabando, e aí eu pensava, meu Deus, antes de eu pegar, e se eu pegar e me agravar? E meus pais, meu filho, meus parentes, a população, todo mundo. Claro que a gente pensa no todo, mas sem querer ser egoísta, lógico que, claro, a gente já pensa nos nossos, né, na gente mesmo. No começo foi ok, porque você ficava dentro de casa, tipo, no primeiro mês você assistia o noticiário e você não achava que ia dar tão errado, porque tava mal começando a chegar no Brasil ainda. Quando bateu, você já percebeu, vixe, mais de 2 meses, mas lá pra junho, a gente tá de boa. Nada, aí a gente ficou esperando, e foi dando no que deu. Rotina é uma parada complicada, por causa de que quando eu tava no comecinho da pandemia, eu já tava tratando isso como se fosse férias. Tava tratando como se, daqui a pouco passa, então daqui a pouco eu volto a me preocupar com os problemas. Aí depois eu percebi que não ia passar, comecei a bater mais cabeça pra ver se ia. Mas aí a rotina já estava estragada, eu já não fazia nada, só ficava treinando desenho e treinando inglês. Quando foi lá pro final do ano, resolvi entrar na academia, fiquei uns 3 meses. Fiquei uns 3 meses na academia, isso me ajudou bastante. Eu comecei a fazer um serviço em casa e comecei a mexer com botânica, criei uma horta para ver se melhorava, mais pelo sentido de tentar dar uma contenção de danos, porque quarentena é uma coisa que eu acho que já vazou, né? Porque agora é só contenção de danos, infelizmente. Em relação a essa parada da pandemia e novo normal, sinceramente eu acho que vai demorar muito para voltar. Assim que eu voltei de Natal, passei 3 dias aqui e a Aliança já me mandou para Brasília novamente para seguir uma outra formação. Então foram mais 15, quase 15, não, foram 10 dias em Brasília, 10 dias de formação. E quando estava lá em Brasília já começou, né, toda essa movimentação em torno desse vírus. Inclusive, quando eu já estava para voltar, os brasileiros que estavam em Xangai, eles foram repatriados e eles foram fazer quarentena lá pertinho de Brasília. A gente ficou com um pouquinho de medo, teve uma coisinha assim, mas eu ia voltar logo e a gente ia iniciar as aulas. E aí começou, né, com essa história, vai parar, não vai parar, o que a gente vai fazer? Alguns alunos já começaram a entrar em pânico e eu ainda estava
sem acreditar um pouco, né? Eu falava, gente, mas aqui é outra história, porque já pararam lá no Rio. A gente tá em Aracaju, cidade pequena. Até que nessa mesma semana a gente falou 15 dias parado. Ok, como é que a gente vai fazer? Vamos suspender as aulas. Olha, na verdade, de início eu achei realmente que fossem ser 15 dias. Eu pensei que se a gente tivesse feito um lockdown, de fato, a gente não teria chegado ao que a gente, né, nesse passo que a gente chegou. Porém, como já se arrasta aí por um ano, eu não sei, talvez tivesse diminuído, mas eu acho que o perrengue ia ser o mesmo. Quando eu vi que o negócio estava só aumentando, aí eu tive certeza que a gente não ia sair tão cedo. Eu ficava assim pensando, sabe? Meu Deus, o pessoal está fazendo muita fantasia com esse vírus. Às vezes eu pensava, sabe? Mas quando eu comecei a ver que muita gente ia morrendo, dando as notícias, sabe? Aí eu digo, o negócio é muito sério mesmo. Aí tá perigando, sabe? Eu fico refletindo, né? Eu digo, meu Deus, que tempo esse ruim. No mundo inteiro, né? Foi uma coisa no mundo inteiro. Porque se fosse só no Brasil, nos países subdesenvolvidos, mas não foi. Foi em todo o mundo inteiro. Toda a Terra. Então é um negócio um pouco, até assim, triste, sabe? É triste. Você vê o número de pessoas aumentando cada vez mais que perderam o emprego, né? Número de pessoas morrendo. Então é muito triste. Eu acho que ela ainda vai demorar. Acho que não vai passar. Sabe por quê? Porque, olha, o homem mudou. Mudou. Você vê a quantidade de violência que está acontecendo. E eu acho assim, tudo vem de Deus. Deus não quer o mal, é o próprio homem quem provoca. É o próprio homem quem provoca. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, você vai até estranhar. Eu, quando era criança, eu pensava que daqui a 10 anos está tudo tão ruim. Uma criança de 10 anos, pensar uma coisa dessa. E realmente o mundo de lá para cá não melhorou. Melhorou o progresso. Para mim não foi muito difícil pegar a plataforma, como é que funciona. Mas se a gente for levar em consideração, tem vários outros professores mais velhos. Como é que eles fizeram? Estou falando da minha realidade quanto professora de um curso de idioma. Já foi mais complicado. Fico imaginando professor de escola regular. Então, a escola, ela passou pra gente essa facilidade de dar aula online. Ok, a gente não tem mais que ir para a escola, a gente está em casa. Mas vocês já pensaram o que é ser dono de casa ou dona de casa? Eu nunca quis. Nunca pensei em ser dona de casa. Quer dizer, dona de casa no sentido de fazer as coisas de casa. A gente no começo a gente achava que era muito bom, mas depois a gente para analisar que tudo aumenta. Então a energia aumenta, a internet aumenta, o consumo de tudo, de comida dentro de casa aumenta, tudo aumenta bastante. A casa ela fica mais suja, então quem tem toque, que lava, que passa, que faz essas coisas, beleza, mas não é minha. Aí vamos lá, uma outra coisa, internet, que delícia, a gente adora a internet. Então, é ótimo isso estar acontecendo, porque é exatamente isso que acontece quando eu estou dando aula também. Então, eu estou num ambiente que eu tenho que dar aula, que não é feito para isso, e eu estou à mercê de tudo. Imagina na época da campanha eleitoral, Jesus. Na época das eleições, cortei um dobrado, mas cortei um dobrado. Porque é proibido aqueles carros, né, que ficam passando, mas carreata podia. E a carreata passa aqui na avenida. Tô aqui linda, maravilhosa, dando minha aula online. Daqui a pouco começou. Alô, som. Fiz, opa, peraí, gente, estão testando o microfone. Já comecei a me tremer nas bases, né? Falei, o que vai acontecer aqui? O momento mais difícil pra mim de 2020. Acho que foi o contexto em que eu fiquei metido na parada da EAD em si. Porque todo mundo falando, que você tem que fazer pra ficar melhor, pra não ficar pra trás, tá ligado? Você tem que ir. Aí eu fui. No começo eu comparecia nas aulas direitinho, fazia as atividades. Só que conforme foi passando o tempo, eu percebendo que não importa o quanto eu tentasse ficar fazendo as atividades, eu ainda estava ficando para trás do que os outros, e eu comecei a sair do caminho.
Aí quando eu percebi isso, eu falei, não tô aprendendo nada esse ano. Não é por causa que eu não tô conseguindo focar, é porque eu não consigo me adaptar a esse sistema novo. Aí eu fui e comecei a conversar comigo mesmo, ver que eu, sinceramente, eu preferia refazer o terceiro ano. Olha, alguns eu acho que conseguiram se adaptar bem, muitos, na verdade, muitos conseguiram se adaptar. Só que eu conheço certos específicos aí que ficaram que nem eu, meio que boiando, não conseguiram dar pra frente. Olha, eu agradeço que eu não tive nenhuma perda familiar. De amigo, eu também não perdi ninguém, fico feliz por isso. Eu acho que eu me sinto privilegiado em relação a isso. E deixa eu ver. Da esperança. Eu acho que essa foi uma que bateu forte, lá pra metade, final do ano. Porque meio que eu tava desesperançoso com tudo. Esperança tem que bater de dentro pra fora e não dos fatores externos. Daí eu fui recuperando quando eu voltei a conversar com meus amigos, falar a situação da vida, compartilhar problemas. Foi mais ou menos assim, você tem que lembrar de quem você é pra recuperar alguma sanidade. Todos os dias eu atendia pacientes com sintomas, né, respiratórios. E aí, com o tempo, a gente vai se adaptando, né, aprendendo a lidar, mesmo com medo, mesmo com receio, mas a gente vai tentando. Aí, até que chegou em junho, eu contraí o vírus. Meus pais, que me dão suporte, são idosos, têm comorbidades, hipertensão, diabetes, onde eu ia deixar meu filho teve que ficar com a gente. Meu filho foi uns 15 dias com a gente, né? A gente ficou o tempo todo, 14, 15 dias. E ele não entendia. A minha maior tristeza era essa, porque eu ficava de máscara. Chega me emocionando, porque eu ficava de máscara o tempo todo, até para dormir. Meu marido também, ele queria abraçar a gente o tempo todo. Não tinha como. E ele falava, mamãe, você não me ama mais? O que foi que eu fiz que você não me ama mais, né? E para você explicar para um menino na época ele tinha 4 anos, é muito difícil. Não poder abraçar minha mãe, meu pai, as pessoas mais próximas, os parentes, os amigos, muito complicado. Eu acho que assim, de tudo, isso foi o que pesou mais, entendeu? E também assim, a gente acompanhando de perto a perda de pacientes, né? De pessoas próximas, de parentes. Infelizmente eu perdi parentes com essa doença, então é muito difícil. Foi e é ainda, né? Tá sendo ainda. Que marcou muito um paciente que eu tinha, um idosinho, que sempre foi muito cuidadoso, né, assim, com a saúde, com a família, tava tendo todos os cuidados, né, todas as precauções, sem sair de casa, evitando, sempre tinha alguém que ia fazer compras para eles, alguma coisa assim, só que chegou um parente do Rio de Janeiro, e aí foi visitá-lo e tava com Covid. E ele desde o início não queria receber ninguém, né? Pela saúde dele, tinha hipertensão, diabetes, mas aí a família, não, é só rapidinho, uma visitinha. E acabou que ele contraiu e aí ele foi aos poucos se agravando. Aí no primeiro dia começou a tossir, aí eu fui prestar o atendimento, depois no outro dia começou a cansar e aí ele sempre falava, ei, você não vai me deixar morrer não, né? E toda vez ficava apertando minha mão, pedindo pra eu não deixar ele morrer. Não vai morrer não. E aí foi, e ele morreu, não conseguiu, né? Salvar. Então, marcou muito, porque eu era muito apegada a esse paciente. Eu tenho 16 anos que trabalho aqui, então a gente cria um vínculo. Tem pacientes que são como parentes, né? E ele era um desses. Muita gente que eu conheço não se adaptaram. Sabe? Reclamam. Tomara que isso já passe. Meu Deus do céu, tomara. Gente, vai depender de muita coisa. Não é só da vacina, não. Vai depender de muita coisa. E muita coisa que está dentro de nós mesmos. Eu tenho na minha família pessoas assim.
que não se modifica. Felizmente não tiveram a pandemia. Mas são pessoas assim, apegadas ao ódio, apegadas ao ciúme, apegadas à inveja, entendeu? Eu sempre digo, gente, vocês têm que modificar. Isso vocês estão perdendo tempo. Para que vocês ficam cultivando isso dentro de vocês? Mais tarde vocês vão receber o resultado, entende? Porque a gente vê isso. Não vou lhe dizer que eu sou santa nem perfeita, não sou. Eu agradeço a Deus. Meu Deus, muito obrigada de eu não ter ainda contraído essa doença. Eu tive pessoas muito boas que foram embora. Que quando adoeceu, a gente, meu Deus, fulana de tal, doutora, vocês não conheceram a doutora Sônia. Vocês não conheceram, não. Uma moça muito distinta, uma moça muito humana, tanto é que a SOMED prestou uma homenagem a ela, dizendo inclusive que ela tratava as pacientes pobres dela no consultório dela de graça. Uma pessoa tão distinta. Daí a pouco, a doutora Sônia doente, a filha pedindo oração para ela, pedindo oração, morreu o pai no dia. Na segunda e ela morreu na quinta-feira. Na mesma semana. Morreram os dois, todos os dois contraíram. E são pessoas assim, boas, entendeu? Eram pessoas boas. E você se pergunta, meu Deus, por quê? Meu Deus, por quê? Né? E pergunta, por quê? Entendeu? Minha família toda do irmão meu teve. Efeito dominó, um pegando outro, pegando outro, pegando outro. Tá? Mas não morreu ninguém. Hoje eu não tenho medo de morrer. Eu só não quero morrer devendo a ninguém, sabe? Devendo financeiramente. Porque para pedir perdão eu tenho muita facilidade de pedir desculpa e de pedir perdão. Eu jamais vou ofender uma pessoa para não pedir perdão. Sabe? Jamais. Entendeu? Não sei como é que foi para todo mundo, mas eu me tranquei de fato. Deveras. Nós aqui a gente não serve para nada. Nada, nada, nada. Eu faço aniversário em maio, então eu falei, não, a gente vai passar aí março, abril, acho que meu aniversário, a gente já vai fazer com todos. E cadê o aniversário? Nem. Eu acho que essa questão de live ajudou a gente bastante. E aí foi quando eu comecei a transformar essa solidão numa coisa gostosa, porque eu moro muito longe. Não é que seja muito longe, mas assim, não é que eu só tenho amigos fora, eu tenho muitos amigos aqui em Aracaju, mas eu também tenho minha vida na França, também tenho uma vida em Brasília. Eu tenho grupos que são muito amigos e com a pandemia eu acho que a gente ficou mais perto. Como estava todo mundo isolado, então tanto faz minha mãe que está morando ali naquele prédio ou a Audrey que mora na França, estava todo mundo no mesmo barco. Depois veio aquela questão do medo, né, de morrer, o medo de morrer, aquela coisa, porque a gente não sabia o que era, a gente não sabia né, com o que a gente estava lidando. Vi muita gente virando alcoólatra dentro de casa, não sei que milagre foi que eu não virei, muito pelo contrário, eu bebi menos durante a pandemia. Graças a Deus ninguém próximo a mim morreu de Covid, mas teve gente da família sim, que morreu de Covid, mas pessoas mais afastadas. Porém, minha mãe estava naquele processo de envelhecimento. E eu senti que 2020 ela se entregou total. Ela se fechou no mundo e acabou. Então, assim, para minha mãe, 2020 foi um ano de mudança, mas uma mudança que eu não achei legal. O momento mais difícil para mim foi ter visto o sonho da minha filha privado. Minha filha, ela fez 18 anos agora, ela estava no 3º ano. Então, o sonho dela era terminar a escola, era chegar no 3º ano, era ir para viagem de formatura, era ter o painel, porque a escola... Bom, a gente sabe que existe tratamento diferenciado pessoal do 3º ano, né? A gente imaginou esse fim de ciclo, porque é um fim de ciclo. É um fim de ciclo para eles, é um fim de ciclo para nós, pais também. E ver esse ciclo não se fechar foi uma coisa que me doeu muito. Porque, querendo ou não, a gente vive de rituais de passagem. Se não fosse assim, não existiria casamento, festa de 15 anos, formatura... Tudo isso são rituais de passagem, que tem sua simbologia e tem sua importância. E eles não vão ter mais. Então, assim, óbvio que o pior é a vida que se vai. Que aí não tem como voltar. Mas o tempo perdido também não volta. Você sabe que você tem uma única filha. Sonhar com tudo isso. Vamos ver. É isso, não vai ter mais. Mas é melhor, pelo menos eles estão vivos, ok.
Mas é um fim de um sonho que não vai acontecer mais. Ela não vai formar de novo. Ela não vai formar de novo. Eu não vou ver minha filha se formando, eu só tenho uma filha, não tem nem para dizer assim, tem outro. Vai ver do outro filho. Eu vou ter que... Olha, eu acho que melhora. Eu acho que melhora, sabe? Mas nessa condição que eu lhe digo, do homem sentir que tem que se voltar para Deus, que isso é um reflexo das nossas faltas, dos nossos erros. Aí eu acho que melhora, sabe? Porque você vê, todo mundo fala nisso. Todo mundo fala nisso. Você pega no zap e vê uma mensagem. Daí a pouco, uma mensagem. Daí a pouco, uma mensagem. Entende? Então, todo mundo está querendo que isso aconteça. Todo mundo está querendo que isso aconteça, né? E a gente tem que ter esperança que isso aconteça mesmo. Entendeu? O que eu posso ter levado para mim com isso? Se pá, foi em questão de ter que lidar comigo mesmo em relação a problema. Meio que eu fiquei 7 meses sem ver ninguém. Eu fui só semana passada visitar um amigo. Em relação à proteção, né? Mesmo, tem muita gente aí dizendo. Hoje uma paciente me perguntou: você já tomou a vacina, então agora você não vai mais usar máscara, né? Não vai precisar. Agora a vida é normal. Não é bem assim. Acho que dá mais valor, sabe? Ao momento, às pessoas. Eu perdi amigos que às vezes a gente dizia, a gente marca e nunca marcava. Eu acho que essa pandemia serviu muito para mostrar a gente que sempre é uma questão de prioridade, né? A gente sabe disso e às vezes não cumpre. Dar mais valor ao próximo, tentar servir mais, se encontrar mais. Eu acho que essa pandemia serviu muito para as pessoas terem noção disso, né? Eu gostaria de dizer que essa pandemia veio para tornar o mundo melhor. Apesar de ser muito clichê, mas eu tô com a dificuldade, viu? Onde acreditar de fato, porque tá difícil. Tá difícil. Eu acho que eu acho que não foi pandemia, não acho que não foi a pandemia em si, mas eu acho que foi um ano que fez muita gente, quer dizer, não a pandemia ela fez muita gente se conhecesse melhor. Agora eu não acho que foi a pandemia que tornou as pessoas piores ou melhores, eu acho que ela só aflorou o que cada um tem por dentro. Mas assim, eu acho que o respeito ao próximo da minha parte, eu acho que vai ficar. Pelo menos eu passei a ver o próximo com mais afinco, talvez, do que eu via antes, porque eu tô vendo um mundo que não respeita o próximo de maneira nenhuma. Eu espero que essa vacina venha o mais rápido possível para todas as pessoas, porque sem querer ser hipócrita, mas é complicado a gente ver a gente tomando aquela vacina, e tanto idoso, pessoas com comorbidades aí sem tomarem, parentes, amigos, pacientes, né? Não precisa ser próximo para isso. Então eu espero que venha o mais rápido possível, que a gente consiga viver como a gente vivia antes, né? Tentar, como a gente tinha mais contato com as pessoas, se abraçar. Eu sinto falta disso, de estar abraçando, de estar marcando para se encontrar, porque eu ainda respeito muito isso, né? Tem muita gente que até ignora a mulher, que besteira, não. Eu ainda cumpro muito isso de não estar me aglomerando muito. Tem coisas que não tem como evitar, mas o que eu posso evitar, eu estou evitando. Então eu tenho esperança disso, que venham dias melhores e que a gente não perca tantas pessoas do jeito que a gente está perdendo, né? Só terminar viva. Terminar viva e com saúde, mas principalmente acho que esperança, recuperar um pouquinho da esperança que a gente perdeu ao longo de 2020. Paciência. 2020 eu tinha falado reconhecimento, né? Mas paciência. Vamos lá, 2020 foi o ano da paciência, 2021 é o ano da esperança. Pronto, resumir. As minhas esperanças são que esse ano, como qualquer pessoa aleatória, que esse ano seja melhor. Vai parecer clichê, mas é basicamente isso.
Às vezes a vida força a gente a ser clichê. Dá uma focada em si, porque meio que às vezes a gente se preocupa demais com o mundo ao redor e às vezes com coisas até que não influenciam em nada na gente. E a gente fica se deixando de lado, fica pensando demais em problemas futuros ou coisas que estão mantendo a gente preso ao passado. E na verdade o que você está vivendo é o presente. Olha, para quem não tem emprego, um emprego. Né? Para quem está em dificuldade, que suas dificuldades sejam resolvidas. Quem está em desarmonia, que tenha paz. É isso que eu desejo, tá entendendo? Quem está doente, que tenha condições de se recuperar. Como eu sou muito satisfeita com tudo que eu tenho, eu não sonho em ter mais. Entende? Eu não sonho em ter mais. Porque, por exemplo, se eu não tivesse uma casa, eu ia sonhar para ter uma casa. Não é assim mesmo? Se eu não tivesse um trabalho, eu ia sonhar para ter um trabalho. Depois que eu me aposentei, eu botei dentro de mim isso. Eu não quero trabalhar mais para ter mais nada. Tudo que eu tenho, eu estou satisfeita. Então, eu não tenho esses sonhos assim, sabe? Não tenho. Sonhos se for para adquirir coisa material, não. O sonho que eu tenho era de que todo mundo vivesse em paz. É a paz, sabe? É esse sonho que eu tenho. Meu Deus, quando eu vejo as pessoas brigando, meu Deus, porque não tem paz, meu Deus, porque não tem paz, sabe? Entende? É isso que eu tenho, porque eu acho que a gente vive melhor com a paz interior do que com as coisas que tem. Thank you.